A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 65. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não segue o nosso perfil, já segue para você não perder nenhum devocional. Curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Que diz assim a palavra do Senhor: o louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste expiação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Davi, ele vai iniciar esses salmos, adorando ao Senhor, rendendo ao Senhor louvor e mostrando que vale a pena confiar no Senhor, que quando nós confiamos no Senhor, nós não nos decepcionamos, não nos frustramos, porque o Senhor, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele não falha. Ele vai louvar o Senhor, porque ele é digno de receber o seu louvor e a sua adoração. E ele também vai declarar ao Senhor a sua lealdade a ele. Ele vai dizer: a ti se pagará o voto. E o voto a qual ele estava querendo referenciar era a sua lealdade, o seu compromisso com Deus. Ele estava se colocando diante do Senhor com um compromisso verdadeiro, com lealdade. Ele não queria, ele não desejava sair da presença de Deus. Pelo contrário, ele desejava adorar o Senhor todos os dias da sua vida. A pergunta que fica hoje para nós é: nós temos adorado ao Senhor, temos confiado nele e declarado a nossa lealdade a ele todos os dias? Temos nos colocado na presença dele em ação de graças, em louvor a ele e sendo fiel a ele como ele tem sido fiel conosco? Que nós possamos declarar todos os dias ao Senhor o quanto nosso coração almeja e anseia estar em sua presença todos os dias, o quanto queremos e desejamos adorar a ele pela sua santidade, pela sua soberania, pelo Deus fiel e maravilhoso que ele é. Depois de adorar o Senhor, então, ele vai falar que o Senhor escuta as suas orações. Ele vai falar: ó, tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. A oração a qual ele estava querendo trazer era a oração de arrependimento, a oração onde nós nos colocamos aos pés do Senhor, nos humilhamos diante da presença dele para confessar nossos pecados, nos arrepender. E aí ele vai falar que a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. E Deus, ele ouve cada uma das nossas orações, cada uma das orações de todo ser humano que estiver disposto a orar e se arrepender dos seus pecados. Ele pode perdoar todos os pecados a qual houver um coração verdadeiramente arrependido. Todos nós somos pecadores e só Deus é misericordioso e derrama sua graça sobre as nossas vidas para que nós possamos alcançar o seu perdão, para que nós possamos ser livres do pecado. Só em Cristo nós encontramos a redenção, nós encontramos o perdão. Mesmo que os seus pecados sejam inúmeros, que você acha que não há mais solução, que não há perdão de tantos pecados, mas ainda assim, a graça do Senhor te alcança neste dia e te perdoa, e te lava e te purifica, porque onde houver um coração verdadeiramente arrependido, aí sim, a graça do Senhor é derramada, a graça do Senhor te lava, te perdoa, o sangue de Jesus te purifica. Se não fosse pela graça, já teríamos sido condenados, mas o Senhor nos amou, o Senhor deu a vida por nós, pelos nossos pecados. Então hoje, independente de qual os nossos pecados, da quantidade dos nossos pecados, nós sabemos que alcançamos o perdão do Senhor, sabemos que alcançamos a graça dele,
que está disposta a nos abraçar, a nos perdoar. Por isso hoje, faça essa oração, o Senhor vai ouvir sua oração de um coração verdadeiramente arrependido, a qual anseia pela graça do Senhor, a qual anseia pelo seu perdão. E ele diz, bem-aventurado aquele a quem escolhes. Nós não escolhemos o Senhor, mas é Ele que nos escolhe. Ele escolhe cada um de nós. E Ele não nos escolhe conforme a nossa capacidade, conforme o nosso status, conforme o nosso nome perante a sociedade, não, mas Ele nos escolhe para que nós possamos ser filhos, para que possamos ser instrumentos em suas mãos. Ele não nos escolheu porque nós cremos, mas para que nós viéssemos a crer. Ele não nos escolheu pelas nossas obras, mas para que nós praticássemos as boas obras. E Ele não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos méritos, Ele nos escolheu porque Ele viu a nossa prontidão em aceitá-lo, em adorá-lo, em engrandecê-lo. Ele nos escolheu para que em nós pudesse se cumprir a sua vontade, a sua obra, e que nós pudéssemos ser instrumentos em suas mãos. Por isso que nesse dia você possa se alegrar por ter sido escolhido por um Deus tão maravilhoso, tão bondoso e soberano. Esse Deus a qual nos ouve, a qual atende o nosso clamor de arrependimento, o nosso pedido de socorro, de perdão. Esse mesmo Deus te escolheu, e aqueles que são escolhidos, que são chamados pelo Senhor, encontram comunhão com Deus. Podem estar na presença do Senhor, louvando a Ele, engrandecendo a Ele. Por isso se alegre no dia de hoje, por você ter sido escolhido, por você ter sido chamado e poder ter essa comunhão com o nosso Deus, poder ter essa intimidade com o Senhor, que vale muito mais do que a prata, do que o ouro. O valor de ter a presença de Deus em nossas vidas não se compara a nada, não há nada que possa ser mais valioso do que ter a presença do Senhor em nossas vidas. Por isso, antes de nós orarmos, se o Senhor falou de alguma forma com você nesse devocional, deixe aqui nos comentários. E se você tiver algum pedido de oração, deixe também aqui nos comentários, nós vamos estar orando. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, adoramos e engrandecemos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é um Deus tão misericordioso, Senhor, que entregou o Seu único Filho por nós naquela cruz. Um Deus tão misericordioso, a qual derramou a Sua graça sobre as nossas vidas tão falhos e pecadores. E, Pai, aqui nós nos colocamos em Tua presença, Pai, com o coração arrependido dos nossos pecados. Clamamos, Senhor Jesus, para que a Tua graça venha nos lavar, nos purificar, que Teu sangue venha nos lavar, Senhor, no dia de hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar em comunhão contigo todos os dias, que possamos ter a Tua presença sobre as nossas vidas todos os dias, Pai, porque não há sentido, Senhor, não há, Senhor, alegria nos corações daqueles que não têm a Tua presença. Ah, Pai, porque aqueles que não têm a Tua presença têm um coração vazio, mas nós podemos ser preenchidos pelo Teu Espírito Santo todos os dias, Pai, e por isso Te adoramos, Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor. Obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe.